Vivo, houve um pequeno problema aqui. A minha conta acabou de ser derrubada. E quando nós terminarmos essa live aqui, que eu vou ver de fato o que aconteceu. Mas são os desafios que nós enfrentamos, são os desafios enfrentados. Gente, a minha conta acabou de ser derrubada. E é isso. Mas estamos aqui. Vou pedir para você continuar aqui, vou pedir para você convidar mais pessoas. Houve um tilt aqui e a conta parou, a minha conta parou, né? Não sei o que houve, não consegui. O Instagram até fechou tudo ali, não aparece nada em relação à minha conta do Instagram. Mas daqui a pouco eu vou ver o que está acontecendo. Quando a gente aborda assuntos desse nível, a gente trava batalhas. A gente trava batalhas. É isso aí, Antônia. Era para nós estarmos juntos. E aqui nós estamos. Aqui nós estamos. Aí, Sergião aí. Então, vamos convidando as pessoas, vamos convidando mais amigos aí para que possam participar. Então, como eu estava dizendo para vocês já no início dessa live, eu estava dizendo o seguinte, que a comunicação, o autoconhecimento, a responsabilidade de cada um no casamento, isso faz total diferença no processo de restauração. Então, todos nós precisamos ter atenção com o que a gente vive diariamente no casamento. Por quê? Porque a restauração, ela acontece já no dia a dia. Hoje é um dia que talvez existem realidades que você está deixando para depois e precisa viver, dialogar com seu marido, com a sua esposa, para que vocês restaurem o hoje. Não é necessário deixar que as coisas possam ir se acumulando para depois pensar no processo do todo, naquela coisa toda que vocês foram deixando passar e podem estar vivendo grandes estresses. Os pequenos estresses do dia a dia, eles precisam ser resolvidos para que, restaurando as emoções, restaurando os sentimentos, restaurando o olhar para o casamento e para a vida de ambos, vocês não precisem levar coisas para o dia seguinte. Então, nós vamos trazer aqui para você algo relevante para a sua vida. Meu amor, o que você diz aí? Vamos falar sobre a comunicação, né, entre o casal, porque assim, você atende muitas pessoas, eu atendo também, a gente atende junto, e a gente percebe como é deficiente a nossa comunicação no casamento, e é o principal. Se a gente for olhar o nosso histórico com os nossos pais, também era assim. Se tivesse tido uma boa comunicação, não teriam se separado, teriam se ajustado, teriam se compreendido. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente fala no falar, que a gente precisa aprender, mas também no ouvir. Muitas vezes nós vamos cheios de razão. Eu só quero falar, eu só quero ser ouvido. Eu não paro para ouvir as razões do outro. Quantas vezes eu cheguei para o Fred, né? Ou ele chegou para mim, e quando a gente ouviu o outro, a coisa mudou. Porque a gente entendeu que o outro tem um ponto de vista, porque o outro tem uma opinião, porque o outro tem os sentimentos diferentes, o outro tem as razões. Então, essa comunicação, que é uma habilidade, acho que é a habilidade mais importante de qualquer relacionamento, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aprendida. Eu preciso aprender a me comunicar, como eu estava falando, o ouvir. Muitas vezes a gente ouve o outro já se armando com discussão, para revidar. Não, eu preciso ouvir. Quem é essa pessoa? O que o outro traz? Quais são os motivos? O que o outro está sentindo? Mas também eu preciso aprender a falar. Nós não sabemos falar. Nós não sabemos comunicar o que está no interior. Às vezes a gente vai falar de algo ou vai querer resolver algo e a gente não fala do que aconteceu. Há pouco tempo eu tive uma aula muito interessante que o professor falava sobre a terapia de casal. E ele falava isso, que o casal, quando vai para terapia, quando ele vai sentar para conversar,
Não é para ele ficar naquela coisa que passou e fica. Não! Ele precisa resolver e olhar adiante. Então a nossa comunicação ela precisa ter isso, tá bom? Foi isso que eu senti, foi isso que aconteceu, nós esclarecemos, mas e agora? Quais os passos que nós vamos dar? Vamos para frente. Quando a gente fala de comunicação, essa parte do diálogo ela é muito extensa, né? Muito profunda, porque diz de falar de sentimentos, de perdoar, de dar o perdão, mas de recomeçar. E falar também de comunicação é falar, como o Fred falou, de resolver coisas pequenas e grandes, porque se a gente não vai resolvendo, se houve um mal-estar e não foi falado, tudo vai crescendo dentro da gente. Uma hora a gente explode, uma hora a gente não suporta estar perto, porque aconteceram tantas coisas que você nem sabe, que você nem se lembra, e se aconteceu algo maior, já não dá mais para ficar junto. Então, tudo precisa ser falado, resolvido. Mas como eu falei, saber falar, saber me comunicar. Ontem mesmo, eu gravava uma aula para as minhas alunas da mentoria Mulher Sábia, Casamento Extraordinário, e eu falava isso. Vai falar de algo difícil, algo que você sabe que seu marido vai se armar, que ele não vai aceitar, abaixe o tom de voz. Busca as melhores palavras, não tente agredir, não, você vai falar de você. Foi isso que eu senti, foi assim que eu vi a situação. E pergunte, e você? Como vê a situação? O que você acha do que aconteceu? É o ponto-chave, né? O ponto-chave está aí, nisso que você finalizou. O ponto-chave. Eu preciso falar de mim. Eu preciso falar do que eu estou vivendo. E quando eu penso no que eu estou vivendo, eu vou poder partilhar com ela, conversar com ela, me dirigir a ela dentro daquilo que é a minha realidade. Por mais que nós sejamos casados, eu não tenho como descobrir o que está dentro dela se ela não falar. Ela não vai ter como descobrir o que está dentro de mim se eu não falar. A comunicação é base para tudo no casamento. Se nós vamos tomar uma decisão, precisamos nos comunicar. Se nós vamos ter filhos, precisamos nos comunicar. Se nós vamos comprar um carro, nós precisamos nos comunicar. Se nós vamos fazer um investimento, precisamos nos comunicar. Se nós vamos, qualquer tipo de coisa necessita da comunicação. E a comunicação ela tem duas vertentes. Tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal, obviamente que você reconhece que é aquela que você pronuncia, aquela que sai dos seus lábios, que dá a possibilidade do outro saber o que está no seu coração, saber o que está passando na sua cabeça. Mas a comunicação não verbal, ela esconde coisas. Você, às vezes, tem a dificuldade de dizer de si. Quando você tem a dificuldade de dizer de si, você também está comunicando algo. Algo que você pode estar querendo esconder. Algo que você pode estar carregando de uma vida inteira que o outro não pode ter conhecimento. Algo que é desconhecido para você. Por isso que a comunicação não é só você falar. A comunicação também é você estar inteiro entendendo o que o outro está querendo dizer e entendendo o que está se passando dentro de você. Para que você expresse. Quando a pessoa não conhece aquilo que está dentro dela, ela comunica por impulso. Ela revida. Ela não vai comunicar de maneira clara o que ela está sentindo. Ela vai revidar a partir do que o outro está falando. É por isso que as brigas acontecem. É por isso que a pessoa não consegue, de maneira comedida, dominar as suas palavras. Dominar o que sai da sua boca. O seu jeito de falar. A sua maneira de falar. A sua forma de falar. Aquilo que vai chegar ao coração do outro e trazer paz. Porque a comunicação, quando ela não é assertiva, ela traz confusão.
E para que a comunicação seja assertiva, eu preciso saber o que está passando dentro de mim e comunicar o que eu estou sentindo. Comunicar o que está acontecendo no meu interior, para que assim eu dê possibilidade ao outro de me entender. Por que muitos casais às vezes não se entendem? Por que muitos casais às vezes brigam feio? Porque a comunicação está tendo interferências. E essas interferências elas estão dentro de você, estão dentro de mim. Se eu ordeno essas interferências, opa, calma aí, isso aqui que eu estou pensando e sentindo faz parte da minha história. Isso aqui que eu estou pensando e sentindo faz parte daquilo que eu tenho como experiência. E não é do que a Roberta tem como experiência. E não é do que o seu cônjuge tem como experiência. Por isso que eu preciso entender o que eu estou mostrando quieto. O que eu estou mostrando com os meus braços. O que eu estou mostrando com o meu olhar. Eu sou o tipo de pessoa que gesticulo muito. Eu faço gesto com os olhos, eu faço gesto com a boca, eu faço gesto com as mãos. Isso comunica. Quando a Roberta fala algo que eu não respondo, eu também estou comunicando. Aconteceu agorinha, que antes de nós começarmos essa live. Ela perguntou assim, eu fiquei quieto diante de uma situação que ela me falou aqui antes da live. Aí ela falou assim para mim, o que está acontecendo? Aí eu falei, nada não. Só que por ela me conhecer, ela sabia que eu precisava comunicar uma coisa. E eu pensei assim, eu vou comunicar, mas não vou comunicar agora. Só que por ela me conhecer, ela já sabe que aquilo que eu disse estava comunicando algo para ela. Não é nada relevante, não é nada que implique no nosso casamento. Mas eu sei que ali eu expressei algo com os meus gestos, com o meu silêncio. Por isso que a comunicação, meus queridos, casais, pessoas casadas, pessoas que querem restaurar os pormenores do casamento, a comunicação é uma questão que precisa ser resolvida. A comunicação precisa ser alinhada. A comunicação precisa ser ajustada. Aprendida. Se você não aprendeu, se só você tem razão, se só a sua fala precisa sobressair, se só o seu jeito é o que é o mais valioso, se o outro tem que engolir o seu jeito de ser, isso não é uma comunicação assertiva. Isso não é uma comunicação resolvida, não é uma comunicação alinhada. E, obviamente, que isso é ao longo de um tempo. É preciso se dar a possibilidade de você se conhecer e conhecer o seu cônjuge para que vocês possam ir alinhando isso. Ah, mas a gente já conversa. Eu não estou falando de conversa. Conversar, a gente conversa com amigos. Conversar, a gente conversa com pessoas, colegas de trabalho. Não, eu estou me falando de comunicar. Quem conversa, conversa coisas superficiais. Fala de coisas aleatórias. Mas quem comunica, comunica o que está dentro. O que brota do coração. A verdade do coração. A comunicação existe honestidade. A comunicação existe verdade. A comunicação existe empenho para que a gente, ao nos empenharmos para que haja uma boa comunicação, a gente vá correr atrás para que o outro seja a pessoa que mais me conheça. A Roberta hoje me conhece como ninguém. Eu vou ser audacioso e dizer para você, a Roberta hoje me conhece muito mais do que os meus familiares. Eu conheço a Roberta muito mais do que os familiares dela. Por quê? Porque hoje nós temos uma comunicação íntima. A comunicação verbal, a comunicação não verbal. E tem a comunicação do corpo, o contato, a maneira como você toca nele, a maneira como você toca nela. Se você prestar atenção, o toque, ele comunica. O toque, ele expressa sentimentos. Mas tem casais que não se tocam mais. Tem casais que não se tocam mais. Só se tocam na hora de realizar o ato sexual. Lógico que esse toque vai acontecer. Mas e o toque do dia a dia, de dar um abraço? Eu queria que você falasse, amor, sobre o toque que todos os dias nós damos quando você está na cozinha. Todos os dias, gente, são todos os dias.
E o que que isso acontece? Eu queria que você falasse, quando a gente se toca na cozinha, que você está ali, o que que acontece com os nossos filhos? Quando a gente se abraça, eles vêm e abraçam nossas pernas, né? O Felipe, que é o menor, que tem 2 anos, vai fazer 3 anos, ele entra no meio de nós e fala assim, eu te amo. E a gente sempre se pergunta, né? O que ele sente? O que ele percebe quando a gente se abraça? O que a gente transmite? A gente transmite esse amor, esse afeto. Então ele está dizendo para nós que ele também faz parte desse amor, que ele também nos ama, que ele também gosta de estar junto. A gente não tem muito tempo juntos, como você também não tem. Então a gente procura se encontrar com profundidade quando o Fred vem almoçar, quando ele chega do trabalho. A gente dá qualidade ao pouco tempo que a gente tem. Então a gente dá um abraço mais demorado, a gente dá um beijo, a gente olha nos olhos. A gente para por alguns segundos ou minutos para estar com o outro. Muitas vezes a gente não consegue se falar direito, porque o Fred almoça, leva os meninos, depois vai trabalhar. Mas a gente procura dar qualidade. E quando você falava dessa comunicação, eu quero só retomar algo que é o principal nisso tudo. Se comunicar com profundidade. Nós somos uma geração, nós estamos numa era, numa fase da vida em que tudo é superficial. Tudo é feito de qualquer jeito, rápido, às pressas. Não se fala com profundidade. Para nos comunicarmos com profundidade, a gente precisa primeiro se conhecer com profundidade. Se eu não me conheço, se eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, como é que eu vou falar com o outro? Como é que eu vou me comunicar com o outro? Não existe. A gente recebe muitos pedidos de ajuda, mas a gente não tem como incutir essa profundidade no outro, porque o outro que precisa entrar em si mesmo. E entrando em si, encontrando-se consigo mesmo, é que vai poder se encontrar com o outro. Então, primeiro precisa haver esse processo de autoconhecimento. O que eu estou sentindo? Por que estou sentindo isso? O que o outro me causou? Quando eu descubro tudo isso, eu entro na minha profundidade e aí eu posso ajudar o meu relacionamento a ser mais profundo. Não adianta eu exigir do outro profundidade se eu não vivo esse movimento. A gente vê muito isso, né? E aí até falando de outro tópico, né? Da autorresponsabilidade também. A gente cobra demais do outro, a gente olha a parte do outro, que o outro está deixando a desejar. Mas eu vou olhar para mim, eu vou fazer esse movimento interior, antes mesmo de cobrar do outro. E uma coisa que é linda que acontece nos casamentos é o seguinte: muitas transformações elas vão acontecer por contágio. Não é por pressão, opressão, cobrança, como muitas pessoas acham. É pelo contágio. A Fred sempre fala que eu sou essa pessoa profunda. E que eu sempre trago muitas reflexões a partir de coisas superficiais, bobas até que a gente vive, ou vive com outras pessoas, com os nossos filhos. Fred também faz esse movimento. Eu não sei como surgiu, de quem surgiu, mas a gente foi se contagiando e vai se contagiando em milhões de coisas, porque tem muitas coisas que eu fui mudando a partir do Fred. Quantas coisas eu ensino para as minhas alunas a partir do que o Fred me ensinou? Então, no casamento, não há pressão. A pressão não transforma, a opressão não transforma, a cobrança, o autoritarismo não. É o contágio. É o contágio, é aquela gotinha de cada dia. Se a gente for falar sobre contágio, sobre imunidade, a gente vai perceber que o contágio ele acontece de uma forma que a gente não percebe. Não é algo alarmante. Ah, eu fui contaminado pelo Covid. Fui contaminado pelo vírus da dengue. Quando foi? Não sei. Aconteceu. Eu só vejo os efeitos. Assim também no casamento. Esse contágio do dia a dia, como se fosse um pinga-gotas. Vai acontecendo e uma hora ele surte efeito.
Sobre essa questão que nós falávamos sobre os nossos filhos, eu queria só para finalizar esse assunto dizer uma coisa para você. Aquilo que acontece com você, com seu marido, com você, com sua esposa, impacta a vida dos seus filhos. Eu não sei qual é a sua visão em relação ao que você viu dos seus pais. Você viu seus pais se comunicando? Você viu seus pais se abraçando? Você viu seus pais dialogando? Você viu seus pais no momento de uma situação conflitante, cada um dizer de si? Eu tenho quase que certeza que a maioria de nós não viu isso. E aí, eu queria dizer para você que por mais que você não tenha visto isso, e a imagem que você tem é de que os seus pais não tiveram essa comunicação, hoje eu convido você a começar a pensar nesse contágio da comunicação que, acontecendo entre você e seu marido, entre você e sua esposa, vai fomentar no coração dos seus filhos esse mesmo desejo de também viverem a comunicação. A comunicação se aprende, a comunicação é estimulada, a comunicação vivida vai gerar um transbordamento na vida dos nossos filhos. Eu queria saber de você, o que está sendo para vocês já isso que a gente está falando? Você poderia colocar aqui nos comentários se já acendeu uma luz aí na sua cabeça, se já fez você acordar para alguma coisa agora no seu casamento. Eu queria que você comentasse aqui, deixasse aqui nos comentários, para a gente saber como que está sendo para você, como é que está sendo para você aquilo que a gente está trazendo aqui. Está sendo válido? Está dando para entender com clareza? Estamos trazendo um assunto que está fácil para vocês entenderem? Está difícil? Ou como é que está? Vocês podem comentar aqui, por favor? Tem como vocês comentarem aí para a gente saber como é que está chegando aí no coração de vocês? Eu não sei se os comentários estão ativos aqui, né? Porque a gente não consegue saber. Tá ativo? Tá. Tá ativo, né? Os comentários estão ativos. Então, vai deixando aqui nos comentários o que você está percebendo naquilo que a gente está conversando com você nessa live. O próximo ponto que nós vamos trazer aqui é sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento gera responsabilidade. Existem pessoas que hoje estão no casamento e se portam como vítimas. A pessoa, ela se porta como vítima porque ela ainda não assumiu a responsabilidade no casamento. Ela ainda não entende que ela é responsável também para fazer o casamento dar certo. Tanto o marido quanto a esposa. E para que essa responsabilidade ela seja vivida na íntegra, é preciso se conhecer. É preciso se desenvolver. É preciso saber quem você é. Ninguém vai saber de um dia para o outro, na totalidade, quem é. Eu não vou me conhecer de um dia para o outro. Eu não vou me conhecer na totalidade dessa vida. Mas hoje, no dia de hoje, eu posso buscar em mim, eu posso fazer autorreflexão diante dos meus comportamentos, diante dos meus pensamentos, diante da minha história, para que essa autoavaliação, essa autorreflexão me faça entender, eu me comporto dessa maneira. E aí depois eu mesmo me pergunto, por que eu me comporto dessa maneira? O que eu trago comigo? O que eu penso? O que eu sinto? Por que eu sinto? Por que quando eu sou confrontado eu sinto isso? Isso vai trazer respostas a você para que você vá chegando às conclusões dos seus pensamentos, sentimentos e da sua história, você vai chegando às conclusões de que o porquê que você é assim. E à medida em que você vai se conhecendo, você vai dando respostas melhores. Você vai identificando o que é seu, o que é individual,
o que é peculiar em você, o que diz da sua história, o que diz da sua vida, o que diz das suas correspondências, o porquê que você é assim. E aí você vai entendendo que aquilo que lhe cabe pelo seu autoconhecimento, ninguém vai conseguir fazer, muito menos o seu cônjuge, muito menos o seu esposo, muito menos a sua esposa. Porque cabe a você, porque cabe a sua maneira de ver a vida. E não é que isso seja ruim, não é que isso também seja absoluto. Como a Roberta trouxe, nós vamos, a partir dessas realidades, nos moldando. Eu vou me moldando ao jeito dela, ela vai se moldando ao meu jeito. Eu me conheço para me encaixar cada vez melhor na maneira de Roberta ver a vida. Roberta se conhece para cada vez mais ela vá se moldando a minha maneira de ver a vida. Ela falou, ela trouxe aqui, como eu aprendi com o Fred. Eu posso dizer como eu aprendi e aprendo com a Roberta. Essa maneira profunda de ver as realidades, essa maneira profunda de mergulhar nas situações que às vezes são descartáveis, às vezes são superficiais. Eu aprendi isso com ela. Eu sempre fui uma pessoa muito dispersa, né? Ainda tenho as minhas dispersões. Às vezes, Roberto já disse assim para mim, muitas vezes, amor, você está falando coisas que eu não estou conseguindo entender. Você está conseguindo entender e eu não consegui entender também. Aí hoje eu consigo ter profundidade e entendimento no que eu estou falando. Hoje eu consigo conectar os pontos. Já teve vezes eu estar fazendo uma palestra e ela está do meu lado, aí eu perguntava assim para ela no final da palestra, como é que foi a palestra? Ela falou assim, amor, você foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, foi para o oeste, não disse nada com nada. Isso é falta de conhecimento. Então é importante a autorreflexão para que você consiga se conhecer. Eu tô com a impressão que não tem ninguém aqui na live. Tem alguém aqui? Coloca aqui, eu estou na live. Sim, tô aqui, tô assistindo. Eu não sei se deu uma parada aqui, se deu se saiu e a gente não sabe. É porque não está aparecendo ninguém aqui. Não está tendo interação. Não está tendo interação, não está entrando ninguém, não está mudando o número. Eu tô com a impressão que não tem ninguém aqui na live. Dá uma sinalizada aí pra gente ver se tem alguém aqui, porque pode ser também que tenha caído e a gente não saiba. Aperta o coraçãozinho aí. Eu vi que tinha algumas pessoas apertando foguinho, apertando o coração, apertando 100%. Isso aí, já deu pra ver que tem gente interagindo ali. Já vi que subiu um coraçãozinho ali. Aí, mais coraçãozinho. Então vocês estão aí. Olha lá, foguinho. Não tá aparecendo pra gente não, mas as interações estão. Porque vocês não estão aparecendo aqui pra gente, tá? Não estão aparecendo. Pode estar tendo algum problema no Instagram também, né? Espero, né? Quando a gente estava refletindo sobre essa questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, um dos pontos são os padrões de comportamento que a gente traz. É um assunto muito profundo, muito extenso, porque diz a nossa história, do que eu aprendi a ser desde a minha infância. E a gente chega no casamento sobrecarregado com tudo isso. Isso para mim é uma verdade. Para mim é assim que deve ser. E o homem também. Então há esse choque. E aí como nós vamos caminhar daqui para frente? Como que nós vamos ajustar isso? Porque tem padrões de comportamento que são extremamente prejudiciais. São coisas que estão enraizadas, que eu vi acontecendo com meus tios, com os meus pais. Todo casal que eu tenho como referência agia assim, discutindo, gritando, ou não resolviam, não conversavam, ficavam sem se falar. Nós precisamos identificar, falar sobre isso e romper com esses padrões, aprender uma nova forma de se relacionar. Falar disso mexe muito comigo porque eu tive que aprender muita coisa. Eu trouxe muitas dificuldades para o casamento. Eu tive que trabalhar muitas realidades. Eu tive que aprender muito para que o nosso relacionamento se ajustasse. Fred teve que ter muita paciência comigo. Ele teve que me chamar muitas vezes e falar, Roberta, isso não faz bem pra gente, isso não contribui, Roberta, não tá legal. Então, a gente precisa ter
Humildade. Porque a gente vem cheio de razão, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente acha que tá certo, aquilo é uma verdade para nós. Só que a gente tem que ter a coragem de ceder. Quem perde, ganha. Amar é perder para ganhar. Meu Deus, eu preciso perder aqui agora. Perder a briga, perder a discussão, perder a razão. Quantas vezes a gente está num momento encalorado e eu falo assim, é verdade, você tem razão. Tem mais vantagem. É mais vantagem porque acaba ali. E aí a gente segue a vida, brincando, sorrindo, interagindo. Então, a gente precisa ter clareza desses padrões de comportamento, das crenças que a gente traz. Esses dias a gente teve uma aula com as mulheres, com as esposas sobre crença. Que aula rica! Porque são crenças extremamente negativas que a gente traz para o casamento e às vezes a gente não fala sobre isso, a gente não identifica. Crença de que o homem não presta, que o homem trai, que o casamento não vai dar certo, se não deu certo, separa. Muitas, muitas. E um outro ponto que eu anotei aqui é que eu preciso assumir a minha responsabilidade pelo meu bem-estar emocional e pelo bem-estar emocional do meu casamento. Então, isso significa, em muitos momentos, quebrar ciclo vicioso. Eu sei que essa atitude de, às vezes, de rebater ou de dar sempre a mesma resposta negativa, ela não faz bem. Mas eu não sei o que fazer. Como que eu vou quebrar? Qual a resposta que eu vou dar de agora em diante para não alimentar esse ciclo de mal-estar emocional? Eu já identifiquei que não faz bem. Então, quais são as alternativas que eu tenho? Assumindo o meu papel, a minha autorresponsabilidade. Eu sou também responsável pelo nosso bem-estar. Então, o que eu posso fazer para melhorar, para estar bem? Nós mulheres, nós temos essa cultura, esse costume de colocar a nossa felicidade, nosso bem-estar na mão do homem. Ele vai resolver isso. Ele vai fazer com que as coisas fiquem bem. Não. 50% Roberta, 50% Fred. Eu vou olhar para a minha parte. Peraí. Se eu ceder aqui, se eu não discutir, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, vai melhorar. Então eu vou focar nisso. Se percebe que a dedicação é individual. Eu vou me dedicar. Ela vai se dedicar. Tudo isso para o bem comum. O bem do todo. Nós não vamos fazer isso, até pensando nessa questão do bem-estar emocional. Não é só para eu estar bem. É para eu estar bem para ela. É para ela estar bem para mim. Para que nós estejamos bem para o todo. Se você reclama de tudo, nunca tá bom, como que você vai assumir a responsabilidade emocional? O outro tá sempre fazendo algo ruim. O outro nunca supre as minhas expectativas. O outro nunca faz do jeito que eu quero e que eu penso. Não vai fazer, realmente não vai fazer. E a gente precisa entender que se a gente ficar nessa exigência para que o outro faça como nós queremos, a saúde emocional ela fica como que esmagada. Porque você só cria expectativa no outro. É preciso fazer isso. Eu vou me responsabilizar pela minha saúde emocional para que eu dê saúde emocional para o outro. Para que eu contribua na saúde emocional do outro. Isso entra a acolher o outro do jeito que ele é, isso e do jeito que ela é. Isso entra a empatia, que tanto é dito nos dias de hoje. Não é só você se colocar no lugar do outro. Empatia não é só se colocar, é você sentir também o que o outro sente. E em muitas vezes sentir o que o outro sente é não falar nada, é só abraçar. É só abraçar o outro, abraçar e dizer:
Eu estou aqui, eu estou com você. Eu estou nesse processo com você. Eu estou ao seu lado, eu estou junto com você nesse processo. Isso suaviza a pessoa, isso suaviza o coração do outro. Então, buscar o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, traz muitas e muitas chances de restaurar o seu casamento. O que toda essa realidade que nós estamos trazendo sobre a comunicação, sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, é para que o seu casamento seja restaurado. Restaure hoje aquilo que precisa ser restaurado. A restauração, ela acontece no dia a dia. E quando todas essas realidades elas estão equilibradas, saudáveis, a intimidade do casal é outra. O casal vive um processo de intimidade. E intimidade é prioridade. Intimidade é dedicação. Intimidade é sair da zona de conforto para ir ao encontro do outro. Eu preciso o tempo todo procurar a Roberta. Roberta precisa me procurar. Todos os dias vocês conseguem? Não, tem dia que a gente não consegue. Mas o fato de não conseguir hoje não significa que amanhã eu não tenho que me empenhar. E todos os dias nós vamos nos empenhando. Eu preciso procurar estar com ela, não só no momento de contato genital. A intimidade não é somente no contato genital, no momento da penetração. Eu preciso penetrar a Roberta com as minhas palavras para chegar ao coração dela. E isso vai gerar intimidade. Eu preciso penetrar a Roberta com o meu olhar. Eu preciso penetrar a Roberta com o meu sentir. Isso gera profundidade. Quando a gente ouve falar de intimidade, muitos casais só associam a intimidade genital. E a intimidade genital é o fim último da intimidade. A intimidade genital é o fim último. Antes de acontecer algo genital, precisa acontecer o olhar. Precisa acontecer as palavras. Precisa acontecer o toque físico, o cuidado com o outro, o sentir o outro na sua totalidade. Intimidade diz de corpo, diz de alma, diz de espírito. A comunicação espiritual, a comunicação de alma, a comunicação do corpo. Essas três esferas, elas precisam acontecer. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz que o corpo da mulher pertence ao marido. E o corpo do marido pertence à mulher. Não é só, eu não tenho o meu corpo só para mim. Roberta não tem o corpo dela só para ela. E dentro desse corpo tem uma alma, e dentro dessa alma tem um espírito. Essas três esferas, elas precisam estar em comunicação. Essas três esferas precisam estar em intimidade. Intimidade é algo tão profundo, que a gente, quando entende que precisa ser íntimo do cônjuge, a gente vai criando possibilidades para que isso aconteça. Gente, nós temos tantas chances de criar situações, a gente tem a inteligência para fazer isso. A gente tem as possibilidades oracionais, pedir inspirações a Deus para que a gente, poxa, o que eu posso hoje fazer de melhor? Eu não tenho saída, eu não estou encontrando meios. E isso, quando a gente vai procurando criar essas situações, a gente vai fazendo com que o nosso casamento seja um lugar íntimo. Um lugar onde a gente tem segurança. Um lugar onde tem confiança. Eu confio plenamente porque eu sou íntimo dele, eu sou íntimo dela. E essa intimidade, ela perdura e, além de perdurar, restaura o casamento. Restaura situações do hoje, não deixando acumular para o dia de amanhã. A gente, quando namora, a gente fica doido para casar, né? Eu quero ficar ao lado dessa pessoa todos os dias, dormir junto, eu quero ficar para sempre. Só que a gente se casa e vai se perdendo dessa nossa realidade. E vem a preocupação com conta, com boleto, com filho, a gente perde o foco. A gente precisa resgatar a alegria e a beleza de estar juntos, de ter o nosso tempo. Peraí, a gente se casou porque a gente queria namorar, agora a gente não namora mais? A gente não sai, a gente não se olha, não ouve fica mais sozinho, né? Não ouve as nossas músicas.
A gente precisa ter um momento de curtir. E tem casal que às vezes você propõe, vocês precisam ter um momento juntos, vocês vão assistir um filme. Não, isso não é estar junto. Você está olhando para a televisão do lado de outra pessoa. Você precisa segurar na mão, olhar nos olhos, fazer um carinho. Às vezes a gente faz isso aqui e eu me emociono. Eu olho assim pro Fred e meu olho enche de água porque eu penso assim, meu Deus, olha tudo que a gente viveu. Tem algo que eu vou te falar que você nem sabe. Vai, conta, ao vivo. Às vezes quando a gente vai namorar, me vem no coração o nosso namoro. E eu penso assim, meu Deus, no namoro, nós namoramos por 2 anos e pouco, eu acho. E eu queria tanto viver esse momento naquele tempo, então agora eu estou vivendo e eu vou dar o meu melhor. Porque era um sonho naquela época. Eu esperei muito por isso. E até hoje isso é vivo dentro de mim. No namoro eu queria, então agora eu tenho que aproveitar. Então, essa chama, se ela se apagou, ela precisa ser acendida. Se ela está se apagando, eu preciso retomar. Porque quando a gente namora, quando a gente tem os momentos de leveza, de alegria, as outras coisas ficam mais leves. As dificuldades não têm tanto peso. O que o outro fala, o que eu ouço, não é tão ruim, não é tão pesado. A gente consegue se entender melhor, nossa vida fica mais leve. E o que é mais bonito, todas as outras áreas da nossa vida parece que fluem. Quando a gente não está bem com o cônjuge, tudo fica paralisado. Mas quando a gente está bem, tudo fica bem. E a gente, que é mulher, tem que ter muito cuidado, porque quando o filho nasce, parece que o filho se torna o nosso marido. Eu vejo mulheres escrevendo assim, meu grande amor, amor da minha vida. Não é, seu filho não é o amor da sua vida. Você precisa colocar o seu filho no lugar dele. A começar da sua cama, tira seu filho da sua cama, ele precisa ter o quarto dele. A sua cama é sua e do seu esposo, o seu quarto é seu e do seu esposo. E você vai colocar até interiormente e afetivamente seu filho no lugar dele. Peraí, primeiro é o papai. Mateus é o nosso filho mais velho, ele vai fazer 7 anos. Quase todos os dias ele pergunta, mamãe, quem você ama mais? Porque o sonho dele é ouvir eu falar que eu amo mais ele. E hoje eu falei, meu filho, você sabe que eu amo mais. Mas mamãe, ele quer que eu fale. Não vou falar, porque é o papai. Então isso precisa estar muito claro dentro da gente. Eu amo mais o meu esposo. O meu esposo é a prioridade. Se eu estou bem com ele, tudo na minha vida vai bem. Eu preciso priorizar os nossos momentos. A minha maior intimidade, meu melhor beijo, a minha melhor comida é para ele. A minha atenção é para ele. O meu vestir, o meu me arrumar é para ele. Claro, para mim, mas para ele. Não é para os outros, não é para os filhos. E a partir desse amor que transborda, os nossos filhos, eles são beneficiados. É isso. Deu pra gente trazer um conteúdo bem relevante. Eu disse para vocês que seria uma benção. A gente está chegando ao final dessa live. Eu quero dizer para você que no término dessa live, nós estamos abrindo um grupo no WhatsApp para você entrar nesse grupo. Nós vamos ter mais algumas lives falando sobre isso, mas eu queria que você estivesse dentro desse grupo, que nós vamos estar abordando sobre restauração do casamento. Ali nós vamos trazer, quando nós formos fazer a próxima live, nós vamos estar trazendo coisas nesse grupo para você. Então, ao final dessa live, nós vamos deixar um link nos stories para você entrar para o nosso grupo, grupos que nós vamos falar sobre restauração de casamento. Deu para você entender um pouco que a restauração ela é diária. A restauração ela acontece no dia a dia, as pequenas restaurações, para que a gente não precise chegar lá no pico dos problemas, dos conflitos e precisar de uma restauração
maior. Então, qual é o convite para você no final dessa live? Entre para o nosso grupo no WhatsApp sobre restauração de casamento. E lá nós vamos estar trazendo conteúdos, nós vamos estar sinalizando as lives que nós vamos fazer as próximas, para que você esteja junto com a gente e ao invés de você estar ali só para pensar em receber um conteúdo, você esteja ali para transformar o seu casamento. Você assumir a responsabilidade, está ali bebendo dessa fonte, e bebendo dessa fonte você consiga regar o jardim que é o seu casamento e fazer com que o seu casamento ele seja restaurado a cada dia, a cada instante. E só você pode fazer isso pelo seu casamento. Tá bom? Então vamos encerrando por aqui, né, meu amor? Mais alguma coisa você quer falar? Quer mais não? Então tá bom. Deus abençoe você. Nós vamos deixar essa live salva aqui. Vou ver o que deu lá no meu Instagram. E se Deus quiser, em breve nós estaremos aqui juntos falando sobre restauração do casamento. Aproveite, deixando essa live salva, vou pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para que outros casais estejam no grupo com a gente e também sejam alcançados por esse tema tão importante na vida das famílias, na vida dos casais atuais, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.